12 horas mais 29 minutinhos, agora 12h30. O nosso boa tarde a você que nos acompanha, amigo telespectador. Estamos começando pela nossa TV Guarulhos, mais um Câmara Esportiva. Hoje, gente, já iniciamos o programa invertendo, né? Nós temos o bloco Sala de Visitas, que é o nosso CâmaraCast. Geralmente, no segundo bloco, nós, em respeito aos nossos convidados, estamos colocando esse bloco ao vivo aqui no primeiro bloco, porque os nossos convidados, os nossos respeitados convidados têm compromissos, e eu falei, não, vamos favorecê-los, né? Mas no segundo bloco vem aí o Juliano com as notícias, com o calendário do final de semana, né? Tudo para vocês que nos acompanham, tá bom, gente? Esse bloco qualidade, que é o CâmaraCast, a nossa sala de visitas, eu sempre digo aqui que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu acho que é um momento bacana e oportunidade que nós temos de conversar com técnicos, atletas, autoridades, patrocinadores, gestores, né? Sobre questões que envolvem o esporte de Guarulhos, né? E quem ganha com isso é você, que acaba assim como nós, né, recebendo informações importantes. Não diferente a tudo isso, né? Estamos hoje tendo o prazer, já havíamos anunciado no programa de terça-feira, o Ronaldo Souza, que é o presidente da APROV, clube que tem parceria com a secretaria, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Representando o nosso voleibol, e ele que está acompanhado do professor, carinhosamente Zeco, José Aparecido Cardoso, técnico da APROV, coordena o voleibol de Guarulhos. Puxa, eu acho, não dá para falar do voleibol sem fazer referência ao professor Zeco, né? Grande atleta e depois assumindo aí o comando técnico de vários trabalhos, uma história muito bacana. Gente, boa tarde, né? Obrigado pela visita de vocês. E, Ronaldo, eu vou começar com você, querido. Obrigado por atender o convite, né? Você hoje está à frente de uma grande entidade que é a APROV, que atende um chamamento da secretaria. Queria primeiro que você falasse um pouquinho da tua história, como é que surge esse envolvimento da sua pessoa com essa associação tão importante que é a APROV. Boa tarde, querido. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é legal conseguir... a gente tem essa esperança já há bastante tempo de ter esse envolvimento de esporte de uma maneira mais consolidada aqui na cidade, né? Esse tem sido meu pleito desde que eu tive a oportunidade de juntar a diretoria da APROV, que eu fiz por ser pai de atleta. Sim. Sou pai da Sofia, que é jogadora desde o pré-mirim, com o técnico Marcos, Bádio, que foram as pessoas que iniciaram toda a fundamentação ali. Sim. Ali eu me envolvi primeiro como pai, torcedor, e eventualmente vendo as mazelas, né? Passei a me envolver assim, na diretoria, e aí num evento assim, específico que aconteceu na associação, eu acabei ficando como presidente. E desde então a gente tem assim, tentado vencer as barreiras aí que existem para colocar o esporte, colocar Guarulhos no mapa novamente. Guarulhos tem uma história linda no voleibol. Sim. Vários bons atletas que saíram de projetos que o Zeco aqui fundou e que deram muito fruto, muita alegria para a cidade. Alguns atletas até hoje os encontro e é bem legal ver a história e o carinho que eles têm pela APROV. E hoje a gente está falando de pelo menos aí quantas categorias? Umas 7 categorias. 7 categorias. 7 né? categorias entre masculino e feminino. Esse ano, graças a Deus, entramos para a Federação Paulista com 4 categorias do feminino. Foi uma luta, uma guerra, todos os pais envolvidos, uma grande mobilização dos pais e mais recentemente agora com chamamento com a ajuda da prefeitura. Legal. Também. Legal. Para você que nos acompanha, só para ver um entendimento aí, a gente dá uma clareada no que o presidente está colocando aqui, né? Da participação da APROV num chamamento público. O que acontece? Não se pode disputar competições oficiais com o nome Prefeitura de Guarulhos ou mesmo Secretaria de Esportes. Existe uma legislação, não é isso, Zé? Exatamente. Tem que haver um clube que nos represente. E aí a cidade e a administração pública, né, o governo municipal cria essa possibilidade de fazer um chamamento, trazer clubes que queiram participar desse processo. E aí, para cada modalidade, por trás tem uma instituição que nos representa. No caso do voleibol, hoje é a APROV, mas existem outras entidades, né, vinculadas ao trabalho. E, se eu não me engano, o chamamento hoje tem a participação de 7 ou 8 clubes, né? O que é uma dificuldade, porque o Brasil não é um país de clubes, né? Quem movimenta o esporte do Brasil é a administração pública, né? E mesmo que haja um clube, por trás sempre tem uma prefeitura. O Zeco pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas acho que é por aí, para que vocês entendam, né, o significado da APROV e a participação da APROV no movimento
do que a gente chama de alto rendimento, né? Mas aí vai desde as escolinhas até as equipes maiores, né? Nas diferentes categorias. Zé, deixa eu pegar uma boa tarde seu para a gente aproveitar a tua fala também nessa questão da prova, né? Boa tarde, querido. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Quero agradecer mais uma vez o convite de vir participar aqui, agradecer a gentileza de colocar a gente no primeiro bloco, né? É sempre bem legal a gente vir aqui para poder falar um pouco do voleibol da cidade, do que está acontecendo. Zé, só para fechar essa questão, né, de um clube estar inserido no trabalho, lá atrás nós tínhamos a Aguaru, né? Sim. O pessoal mais antigo vai lembrar disso. Que era o clube que reunia todas as modalidades e as disputas eram pela Aguaru. Depois não pôde, porque era um clube que era formado por funcionários, aquela coisa toda, houve uma legislação que teve que mudar. E aí partimos procurando clubes da cidade, é isso? É isso mesmo, né? Eu sou do tempo que ainda tinha a Comissão Municipal de Esportes. Mais atrás ainda. Mais atrás. Eu, como atleta, joguei pela Comissão Municipal de Esportes, depois a Aguaru, né? Sim. E aí a prova foi criada, né, nessa situação de que já não poderia mais participar com o nome da prefeitura, num acordo com os pais, né? A gente se une com os pais, os professores e pais, né? E a gente criou essa situação de montar uma associação, os pais encabeçados, até hoje são os pais. É uma sigla, né? Associação Pro Voleibol de Guarulhos. Pro Voleibol. Legal. Deus, né? E pais, né? Tem os pais também, né? Os pais Pro Voleibol de Guarulhos, né? E foi criado em conjunto com os pais, e aí cada ano ficou mudando, e está desde 2017 que a gente está com essa associação, né? Bacana. Tá. O trabalho do voleibol nosso, ele é de bastante tempo, né? Você sabe, eu acho que Zé Roberto, Carmen Silvia, Antonieta... Um abraço para o professor Zé Roberto, professora Carmen Silvia. 1974 que foi iniciado o trabalho esse de competição, né? Eu comecei como atleta aqui em 76, né? Eu fui atleta do Zé Roberto, da Carmen Silvia, tudo. Então, mas esse que a gente tem através da prova é a continuidade desse trabalho, né? O trabalho da prefeitura, da Secretaria de Esporte nunca parou no voleibol, né? A gente sempre deu prosseguimento. Quando saiu um, entra outro, e a gente... Né? E vem uma fileira de... Né? Agora que eu já estou ficando velho aí, também tem os professores mais novos que vão quando eu sair e tem gente subindo, né? Eu falo muito sobre isso aqui, Zeco e presidente Ronaldo. O esporte organizado, né? O esporte sempre existiu, e Guarulhos não é diferente a isso, já haviam praticantes, né? Mas aquilo que a gente entende como esporte organizado, as primeiras equipes, as primeiras escolinhas, a contratação de profissionais para estar à frente do trabalho, ela data do início da década de 70, 71, né? E o voleibol já se fazia presente nesse momento, né? Contratação de professores. Aí eu posso fazer aqui algumas referências, Camal, professor Mário, aí Carmen Silvia, o Zeco já citou o professor Zé Roberto. A gente acaba esquecendo de nomes importantes, né? Antonieta, né? Antonieta, aliás, um beijão para a professora Antonieta. Mas a história já, então, considerando o início dos anos 70, ultrapassa 50 anos de trabalho da modalidade voleibol e tantas outras aqui na cidade. No voleibol da cidade, ano que vem eu vou completar 50 anos. Olha aí. Então, 50 anos no voleibol da cidade. No que eu comecei aqui como atleta em 76. Isso aí. E aí presidente, você me dizia em off aqui que para fazer parte do quadro diretivo da PROV, da associação, se faz necessário ter uma vinculação com a equipe na condição de ser pai de atleta. É por aí? Sim. Isso é estatutário, é isso? Isso é estatutário. Hoje, basicamente, a diretoria é só composta por pais. Teve uma exceção pós-pandemia, porque foi um período muito complicado, né, na qual você não tinha os treinos, mas não tinha os eventos, né, e precisava manter o quadro, manter a associação ativa. E aí a gente teve apoio de outras pessoas que não necessariamente eram pais. E isso foi mudando e foi nesse momento que eu entrei, né, justamente nessa mudança da diretoria. E, eventualmente, todo esse processo de reestruturação começou desde então. Então você assume a presidência em que ano? Foi o ano passado... 2024? 2024. E o seu período de gestão são 2 anos? 3? São 2 anos. 2 Ele anos. termina, na verdade, eu acho que termina no ano que vem. Eu não tenho certeza, porque cada hora a gente... Eu não gravo nenhuma dessas datas, mas é mais ou menos por aí. Ronaldo, bom, somando tudo aí, que número de crianças estão envolvidas com o trabalho que tem a chancela da PROV? Hoje, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, também tem o pessoal do Sub-19, deve estar perto de uns 150 atletas. Bacana. E mais o masculino.
Parabéns. Sendo que talvez pelo menos umas 90 vão participar do campeonato da Federação Paulista desse ano. Ô Zé Costa, fala esse trabalho que tem aí a Prove, né, representando, através do chamamento, todo esse trabalho que nós estamos colocando aqui. Você tem outros trabalhos interessantes, tem um trabalho que você faz já há muito tempo, e eu defendo isso muito também, que é o chamado desporto universitário. Temos lá o seu trabalho unindo o pessoal da universidade. O que mais nós temos no voleibol? Sim, aqui a gente tem, além da Universidade de Guarulhos, que a gente faz o trabalho de voleibol com os alunos, né? A gente tem o trabalho da Prove, tem um feminino e tem um masculino também. Ele falou 150 do feminino, mas eu tenho mais uns 50 no masculino lá, fazendo trabalho. Estamos falando de 200 crianças. Eu achei que dava 150 com todos. A partir daí a gente atinge um número maior ainda, né, de atendimentos. A gente tem o trabalho alguns de escolinha também, que é da secretaria, embora reduzido, porque a gente está com o quadro, o RH da secretaria está muito, bastante prejudicado nesses últimos anos, que a gente não conseguiu repor as perdas que nós tivemos, né, de professores. A gente tem um voleibol fazendo lá com o professor Baggio mesmo, escolinha fazendo lá na... O Beabá, né? Lá no Céu Bom Sucesso. Okay. A gente tem também lá no João do Pulo, tem escolinha com o professor Marcos. Sim. A gente tem no SESI também um trabalho grande, com parceria com eles lá com o voleibol. Sim. E a gente tem um projeto do Viva Vôlei, que é da Confederação Brasileira do Voleibol, numa escola da rede municipal, chama Glorinha Pimentel, essa escola que atende mais de 300 crianças lá, né? Em parceria com a CBV. Né? Isso é o trabalho que a gente tem atualmente do voleibol, né? De Secretaria de Esportes, com parceria com a Secretaria. Entendi. A gente tem colocado aqui para o telespectador, para o esportista, das dificuldades que a cidade tem com relação à infraestrutura esportiva. E a gente sempre faz referência às praças esportivas existentes, né? E também, em se tratando de secretaria, você acabou de falar da deficiência que nós temos no quadro de professores, né? População profissional que foi envelhecendo, foram aposentando e muitos, por outros motivos, também deixaram o trabalho. E é uma mão de obra que não teve reposição, né, Zé? Isso realmente acaba sendo um fator também. Os dois, né? Espaço para trabalho e profissional. Isso, profissional, né? E até esse ano a gente teve um movimento atípico que foi a contratação do professor. Né? Eles contrataram um professor, que é o professor Wanderson. Esse professor Wanderson, ex-aluno também. Ele foi fruto do nosso trabalho, desde categoria menor também, né? Jogou. A passagem dele eu acompanhei quase que a vida inteira dele. Né? Ele começou com a gente, categoria menor, com o professor Valfredo, né? Depois passou por mim um momento, depois ele saiu, foi para Pinheiros, foi seleção, jogador de seleção, jogou Superliga. Aí veio fazer faculdade, fez 2 faculdades junto comigo. Né? Fez faculdade de fisioterapia, fez faculdade de educação física, né? Legal. E agora está aí, está voltando para retribuir Nosso professor. Né? Vai retribuir aquela situação. Parabéns, presidente. Percebeu aí um momento de uma ação administrativa lá, que compete a você e trazendo um profissional para trabalhar. Foi interessante esse movimento, porque a gente tinha um técnico que esse problema de perder profissional na prefeitura e de não ter reposição foi um baque para a gente esse ano, porque além dos problemas que a gente já tem com infraestrutura para algumas categorias que eram assim, bem difíceis de lidar, a gente tem que ter um desembolso grande, os pais têm que entrar firme com esse ano a gente teve patrocínio também, mas ainda pouco, para conseguir ter as quadras, e a gente perdeu um professor que era chave para o Sub-17 e Sub-19. Mas a gente teve a oportunidade, através dos próprios professores, de conhecer o Wanderson, e a gente se reuniu, os pais, fizemos novamente um trabalho, assim, a gente quer continuar com essa categoria, é um momento importante para as meninas Sub-17, muitas delas vão ser profissionais, e a gente falou assim, precisa trazer alguém à altura, e fruto do trabalho, o Wanderson estava disponível, a gente ficou ali tentando cercar ele, e ele entendeu que o projeto tem possibilidade, considerando os movimentos que a gente vê que a prefeitura está fazendo, outros locais para trabalho, as movimentações de infraestrutura que na antiga gestão a gente acha que deixou muito a desejar, teve muito arranjo político e pouca preocupação com o esporte, era claro isso, evidente, eu estou falando isso porque eu bati na porta da secretaria dezenas de vezes, eu era o reclamão, porque assim, eu não tive nenhum vínculo com eles, assim, e a gente sabia que estava assim, as
moscas, né? Então, o pouco que acontecia era pela vontade dos pais. Os pais é que, de fato, faziam acontecer. A gente já percebeu que mudou. A gente tem tido uma proximidade maior, o Zeco tem conduzido essa integração com a prefeitura, a gente vê uma preocupação legítima e a gente espera começar a construir isso agora daqui para frente. Um novo ciclo aí de gestão. Um novo ciclo que vai beneficiar as próximas gerações. Essas ainda vão ter as mazelas, mas eventualmente só até a projeção já é um se plantar, se a semente a ser plantada é boa, o fruto com certeza vai ser bom também. Ô, Ronaldo, você falou, só voltando, só para não deixar escapar, não deixar nenhuma dúvida para o telespectador. Você disse que é estatutário a presença no quadro diretivo de pais de atletas. Se porventura esse atleta deixar de fazer parte do trabalho, esse pai continua na gestão até findar ou... Não. Não? Aí é eleito uma pessoa ou para a posição, Sim. ou se for mais de um pai, aí tem que ter uma eleição de uma nova diretoria. Entendi. E aí, mas tem algumas situações que alguns pais de atletas, né, que os atletas até, pegando o gancho dele, que a menina dele vai para os Estados Unidos, o cara que faz a contabilidade da gente, né, o Marcelo Baré, né, ele e a filha dele também, mesmo processo, foi atleta nossa, aí saiu para jogar fora, aí ela está nos Estados Unidos, agora está fazendo faculdade, está jogando lá, mas ele, a título de colaboração, ele colabora, o trabalho de contabilidade nosso da secretaria, aqui com a gente, da secretaria, ele que é a mais que o pessoal parabeniza pelo trabalho de organização da nossa contabilidade, e ele faz gratuitamente para a gente. Está amarrado no pé da mesa lá. Exatamente. Zé, pô, existe uma questão cultural, né, no nosso país, e o Ronaldo também pode me responder isso, na questão da importância da prática, seja qual for a atividade física, qual for o esporte, na formação das crianças. E a gente agradece, porque a gente sabe que essa cultura também no nosso país, graças a Deus, né, está mudando, as pessoas começam a entender que, não, se eu puder, eu tenho que colocar em prática, né, uma atividade para os meus filhos, é tema da Constituição, né, é um direito do cidadão, e você tem uma entidade que congrega pais, que é o caso da Prove, queria ser até um facilitador, né, das tratativas, e os pais, não só porque estão num quadro diretivo, mas sabem da importância do voleibol na formação dos seus filhos. Eu acho que, de repente, é uma tônica de vocês isso, né? Eu digo isso porque o objetivo sempre, isso é inerente ao ser humano, né? Sempre melhorar, né? Nas questões práticas e no voleibol cada vez melhor, ocupar posições diferentes. Mas eu acho que só o fato de vocês terem um trabalho que, no primeiro momento, forma o cidadão, eu acho que já é de extrema importância. Bom, eu tenho vários testemunhos, não só lá em casa, eu acho que de outras atletas, ex-atletas que eu tive o prazer de conhecer e que são muito gratas, não se profissionalizaram, mas devem a profissão de hoje que elas têm em função disso. Mas num passado, assim, há 10 anos atrás, você ainda assim, tinha poucas opções no que diz respeito de distorção do emocional ou da questão espiritual da criança, porque não tinha a facilidade que tem hoje com as questões de redes sociais, todo esse entretenimento. Então, como é que você luta como pai hoje contra um entretenimento que é de tão fácil acesso, né? Se o esporte não ocupar a parte da agenda da criança, além de você perder essas questões como disciplina, força de vontade, trabalho em equipe, que são inerentes, você ainda dá espaço para questões como essa que são, assim, a gente tem visto, né? O que a sociedade tem se tornado pela falta de diligência dos pais no que diz respeito ao uso excessivo desse entretenimento. Então, quando a gente olha, o esporte é uma excelente ferramenta. É por isso que eu acompanho bem de perto os pais, o tamanho do engajamento que eles têm que fazer para que mantenha-se uma associação como essa, obviamente com ajuda e com todo o apoio, porque eu vi no Marcos e no Didio, né, que foram os treinadores iniciais da Sofia, a paixão que eles tinham e o motivo pelo qual eles faziam transcendia a questão deles como profissionais da prefeitura. Era pelo amor pelo esporte. Aquilo contagiava de fazer, poxa, então eu posso fazer um pouco mais e ficar próximo. E isso, obviamente, é o que acontece com a maioria dos pais. Então, justamente para dar essa opção, para realmente dar uma característica que é tão formadora do cidadão como o esporte ele pode ser, mas principalmente para prevenção de questões tão graves como essa. Maravilha. Zeco, já tivemos contar as nossas histórias aqui, as nossas conquistas da modalidade de voleibol. Vai escrever um livro, né? Sim. Desde lá do início, enfim.
Mas, mais recentemente, há um envolvimento muito forte, né, com equipes que disputam aí na categoria adulto masculino a Superliga. Começou lá numa parceria com o Corinthians, mais recentemente com a Associação Índios Guaru, que é o Guarulhos Vedacity, que está se despedindo, né, vai atuar por um outro município. Eu não vou dizer que eu fui aqui um defensor, mas eu só queria entender todo esse processo, né? Porque eu estranhei, principalmente agora, nessa parceria com o Guarulhos Vedacity, não houve estou procurando o termo para usar aqui, uma fusão dos trabalhos, tanto por parte da Associação dos Guarus, com o trabalho que já existia, e vocês sempre cuidaram disso com tanta maestria, né? O que aconteceu de fato, Zé? Não houve uma conversa, formação direto da entidade com o governo? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Quando veio a proposta de parceria, né, da primeira fase que veio com o Corinthians, tudo, né, que veio o Sérgio também, né, que o Sérgio foi atleta nosso, né. Serginho, Escadinho, um abraço. Né, e quando veio, a gente teve, não veio através da Secretaria de Esportes, né, foi uma ação do governo diretamente, né, e a gente tentou agregar com ele da melhor forma possível e realmente a gente conseguia, porque a gente dividia mesmo espaço lá na Ponte Grande, né, com eles, a garotada treinava antes, tudo, tinha o contato com o ídolo, com o atleta, chegava, eles estavam treinando, né? O ídolo está chegando, para nós isso é sensacional, né? Essa parte aí, para nós foi bastante proveitoso, a criançada eles tinham o direito de assistir os jogos gratuitamente, isso né? Ser um estimulante, né, para a criança. Eles eram boleiro, assistiam o jogo de graça, então tinha uma boa relação, né? Quando veio a pandemia, o nosso trabalho da secretaria, ele foi obrigatoriamente, e a gente teve que parar o trabalho, né? E nesse momento aí, os particulares, as equipes particulares não precisavam, né? Mas quem era funcionário público não podia trabalhar. Sim. Aí o trabalho do Índios Guarus continuou, eles, né, durante o tempo. Quando a gente retornou, a gente não houve a mesma sintonia de trabalhar em conjunto no mesmo espaço, né? Que tinha antes com o Corinthians, né? Porque eles também tinham ocupado espaço com o trabalho que eles estavam fazendo, né? A gente tentou compor, mas a gente não conseguiu, né? Hoje houve até um embate na época, né? Sim. E aí a gente foi trabalhar separadamente, né? Do pessoal. Mas eu acho que é legal você ter uma equipe adulta na cidade, mas é legal que envolva também toda a criançada, né? Eles têm o trabalho deles, que a gente sabe, né? Mas a gente tem um trabalho grande também aqui que pode ser aproveitado. E eu vejo assim, tudo é voleibol. Sim. Porque eu tenho outras associações na cidade também que tem voleibol. Tem o Sérgio Ponte, que eles fazem o voleibol, eles gostam do voleibol. Sim. E sabe, tem bastante gente. O Guarulhense tá com o Rodrigo também tem um trabalho. Abraço pro Carlinhos do Guarulhense. O Rodrigo faz um trabalho legal. Rodrigo, legal. Né? Tem o Luiz também da Volta. Todo mundo tem trabalho com vôlei, tem várias associações, né? E voleibol, no meu ponto de vista, voleibol eu vejo como um todo. Sim. Sabe? Bom. Se o Sérgio me pede auxílio, eu vejo o Rodrigo vem conversar comigo, a gente conversa. Eu converso com todo mundo, com o pessoal, porque eu vejo que o voleibol é importante, né? Inclusive. O voleibol é da cidade, né? É a modalidade, né? Eu não vejo como. Mas então, dentro desse raciocínio, Zé, porque eu mesmo, agora já fui gestor, né? Sim. Muitos anos, e agora aqui na mídia, eu realmente fiquei sem entender, né? Porque até como mídia a gente às vezes questionava a secretaria, escuta, quando é que vai jogar? É aqui, é fora, tem mando de jogo, não tem? Enfim, a gente ficava sem informação, porque a própria secretaria, até onde a gente teve de informação, não tinha subsídios para colocar para a gente aqui, entendeu? E mais uma coisa que já aconteceu também, que me propuseram anos atrás, 10 anos atrás, Zeco, vamos montar uma equipe adulta aqui em Guarulhos. Eu falei, vamos. Só que aí a gente não pode ter as menores, porque as menores têm muito gasto. Eu falei, então não quero adulto. Porque o voleibol, né? Eu acho que tem que ser para o munícipe, né? Tem que ser para o munícipe. Se eu contratar uma equipe, deixando claro, quer ter uma equipe adulta, se eu não tenho embaixo, é totalmente objetivo da administração pública, né? Deixando claro aqui que nós aqui também sempre fomos partidários de que tem esse trabalho e cansamos de enaltecer aqui, né? O Anderson Marcilli, que está à frente desse trabalho todo, o apoio da Vedacity,
teve a cobertura do Câmara Esportiva em praticamente 100% do começo ao fim dos jogos que foram realizados aqui. Então não temos nada contra, pelo contrário. Nós nos demos também para que esse trabalho fosse recheado de sucesso, né? Mas ficou sempre esse entrave aí que eu nunca consegui entender. Quis fazer essa abordagem agora mais recentemente numa entrevista com o Anderson e, infelizmente, até coloco dessa forma, a equipe está na próxima temporada representando, sediada no caso em Brasília, parece que o pessoal vai lá para Brasília, mas, Zeco, parece que fica aqui um trabalho de base. Vamos entrar nessa conversa. Já noticiamos aqui, parece que um novo patrocinador, não sei se podemos falar, produção, desse novo patrocinador. Oi? Ultragás, essa fonte é segura, vamos falar aqui. Eu falo sempre aqui, gente, nosso papel aqui e a nossa responsabilidade é da informação, não da investigação, como muitos podem pensar. Então, tem uma sorte que nós temos que informar, né, com fontes seguras, né, para a gente não ficar aí vendido nessas histórias, porque temos muito respeito com o nosso telespectador e com o nosso público. Zé, está vindo essa ideia, isso já está sendo conversado com vocês ou não? Não, ainda a gente não teve a conversa, a gente está aguardando, né, Ronaldo, uma conversa com a secretaria, né? Com a secretaria nós já conversamos, né? Mais recentemente a gente teve essa conversa, né, com a secretaria, e o próximo passo era conversar com a direção desse projeto que permaneceu, para a gente entender que sinergias a gente pode aplicar, tanto na infraestrutura quanto nos campeonatos, né? Então, a gente já deixou aberto, assim, desde antes, quando o time adulto estava aqui ainda, já queria aplicar essa sinergia no sentido, principalmente, como o Zeco falou aqui, né, de mostrar um caminho para os atletas, eles terem acesso ao que é o profissional, e agora com essas movimentações, novos patrocínios, mais um time mais enxuto, que é o que ficou da outra associação, como que a gente poderia trabalhar em conjunto, olhando o voleibol de uma maneira geral, assim, a gente não tem nenhuma consideração especial por A ou B, a gente quer de fato construir um programa de alto rendimento que trabalhe bem a base e aponte para um caminho profissional, né? Tomara, né, que a figura do secretário é importante nesse processo, não é isso? De tentar aglutinar aí, né? A entidade que representa a secretaria, que no caso é a Prove, com esse trabalho que, né, também é feito com muita responsabilidade da Associação Índios Guarus, né? Tomara que haja uma fusão, né, de trabalho. Você falou, tudo é voleibol, né, Zé? Tomara, e já tem, bom, já está em tratativa, Zé, que você que está... Não, a gente está aguardando. Na conversa que a gente teve com o secretário, e ficou de esperar o desfecho da Superliga, né, para saber, e agora ver a continuidade ou não, né, porque até então não tinha tido sacramentado a conversa de que eles não ficariam mais aqui, né? Entendi. Então a gente está aguardando essa agenda, né, de conversar para ver de que forma a gente pode trabalhar e dividir o espaço também de treinamentos, né? Porque a gente tem essa dificuldade de quadra atualmente. Os próprios pais lá do feminino, eles estão alugando. A gente conseguiu já ajudar um pouco, a secretaria já está ajudando um pouco a gente. Enquanto esteve aqui conosco o voleibol Superliga, é um espaço exclusivo desse trabalho ou se permitiu uma outra situação envolvendo o voleibol? Onde? Lá na Ponte Grande? Ponte Grande. Nos espaços, nos horários que eles não estavam utilizando, eles faziam uma distribuição de espaços lá com o Vôlei Ponte, que é do Sérgio, do Guarulhense, do Avog, e a Prove também tinha um espacinho, até a própria Universidade de Guarulhos tinha um espaço lá. Mas nos horários que eles passavam a programação semanal, aqui você pode encaixar aqui, você pode encaixar aqui. Ficou bastante limitado, né? Mas, além de limitado, você não consegue se programar, né? Então, quando a gente olha esporte de alto rendimento para as categorias, por exemplo, que vão disputar a federação agora, o planejamento e a infraestrutura mínima ela tem que fazer parte disso. Então, não tem sobreposição entre as duas associações, né? Mas, eventualmente... até tem algum nível, porque o time lá tem o Flecha, tem algumas categorias, mas que não disputam no alto rendimento. Não estavam no Sindiclube, não estavam na federação. E assim, a gente pode ter, agora considerando, né, esse novo rearranjo, tanto do ponto de vista dos patrocínios que a gente já tem, que são menores, com os que eles têm, com o ambiente, com a infraestrutura e com os campeonatos, aplicar uma sinergia para que a gente possa ter a continuidade entre a base ali e a possibilidade do profissional. É uma orquestra que precisa ter um maestro, né, Zeco? Regendo tudo isso, a gente torce para que dê certo. A produção separou umas fotos aí para o telespectador, né?
Os meninos. Dos profissionais, das nossas jovens, dos nossos jovens. Né? Zeco, que bacana. Zeco, você me dizia em off, vamos tornar isso público, essa temporada tem uma participação diferenciada, que é as equipes estarem vinculadas à Federação Paulista de Voleibol, Sim. que é o órgão maior da modalidade no estado. Como é que está isso? Tá, então, a gente, quando veio a pandemia, a gente já estava participando dos Jogos da Federação Paulista, né? Já estava afiliado e estava num nível crescente muito grande, Sim, né? eu lembro. Eu digo que falo, pô, a gente tem muito azar mesmo, porque as nossas equipes já estavam chegando numa situação de disputar títulos, né? Sim. Aí veio a pandemia, a gente tinha uma emenda aprovada, a gente estava tudo pronto. Sim. Aí veio a pandemia, acabou o trabalho e a gente teve que recomeçar do zero, né? Sim. E foi essa situação aí E aí, ano passado, a gente jogou o Cineclubes, né? Em parceria com o Guarulhense lá. Agradeço ao Carlinhos a oportunidade que ele deu de a gente participar com o nome da equipe deles, né? Foi uma boa parceria, né? Sim. Mas esse ano a gente vai jogar a federação no feminino, né? Pela prova. Feminino, pela prova e com o próprio nome, né? Parabéns, presidente. E esse é um passo importante. Passo importante, você já está participando da federação, que dá a condição das meninas também serem convocadas para a seleção, né? Futuras seleções, né? Esse dá o espaço. O masculino ainda não, porque a gente está engateando, vamos participar de outras competições que não sejam federação, vamos estruturar melhor aí, quem sabe ano que vem a gente também entra com o masculino. Tem duas competições importantes fora a Federação Paulista que envolvem o trabalho, que são os jogos regionais, que são classificatórios para os jogos abertos. Acho que vai depender muito dessa conversa de direção aí que vocês vão ter, né? Aprove lá com o secretário, exato, com a associação do Marcílio. Isso, a Secretaria de Esportes está empenhada em resolver essa questão, né? Eles sabem da seriedade do nosso trabalho, de conhece, né? Graças a Deus, esse ano a gente está com um secretário e com um diretor que eles são funcionários de carreira, né? E já participaram da secretaria, sabe das situações, sabe as dificuldades que a gente tem, né? E eles estão, assim, num primeiro momento já nos ajudaram numa parte que é o masculino, ano passado a gente pagava a quadra, os pais só ajudavam a pagar a quadra para a gente se manter, né? E a gente foi para o João do Pulo, agora conseguiu espaço, os pais já não precisam mais pagar o feminino, estão empenhados em a gente, no feminino, fazer a mesma situação, né? Secretário que é o doutor Marcos Lisboa, secretário, olha, não é a primeira informação, nós temos conversado em alguns encontros, né? Mas o pessoal está elogiando, né? Nesse primeiro momento da sua gestão, querendo ouvir, eu te disse aqui, né? Logo no início do seu comando, né? Ouça, secretário, os profissionais, né? Que tem muito conhecimento, né? São pessoas que têm um know-how sensacional, que acaba sendo útil, né? Mas parabéns, né? Parabéns, o secretário iniciando aí a gestão com elogios, né? E o Zeco falou do diretor, que é meu amigo, o professor Vanderlei Giorgetto, né? Escolado, tem uma trajetória também muito bacana na administração pública, que assumiu agora recentemente o departamento. É o nosso convidado aqui em breve, né, produção? A produção está cuidando de trazer o Vanderlei aqui. O Vanderlei vem tomar um café, né? Vai ser importante essa conversa com você, né? Sucesso, é o que a gente deseja aí, aquelas pessoas que estão envolvidas no comando do esporte. Aqui o Ronaldo, presidente dessa entidade tão espetacular que é a Prove, ao secretário, né, de esportes, Dr. Marcos Lisboa, Vanderlei Giorgetto, e o Zeco aqui coordenando. E eu vejo com muito otimismo essa nova gestão, porque a gente participou dos movimentos, né, da eleição do Lucas, né? Sim. E eu sei que nesse mandato aqui é o momento do esporte nosso crescer. Porque o prefeito gosta de esporte, o vice-prefeito é meu amigo pessoal, surfista, ele gosta de esporte também, é um cara apaixonado por esporte. Os vereadores que entraram, muitos vereadores com ligação no esporte. Né? Então, eu acho que é o momento de a gente crescer. A gente colocou um secretário que entende, porque já foi também da secretaria. Sim. O Vanderlei é um diretor, o cara é experiente, também foi atleta, ele foi técnico também. Né? E várias ações, que a gente, assim, eu não estou autorizado de falar em nome deles aqui, né? Mas eu estou acompanhando, né, algumas situações que eles já estão fazendo. Sinaliza que podemos ter... Sim. Um futuro diferente do que estávamos tendo até então, né, presidente? A conversa está aberta, né? Você percebe que tem uma interlocução e eles reconhecem tantas deficiências e principalmente essa falta de integração entre esses dois mundos. Então, tá na mesa o problema para ser resolvido. Tá bom. Não posso deixar de falar da sua filha, né? Falamos dela em off. Sua filha está de malas prontas para os Estados Unidos. Fala um pouquinho sobre isso rapidinho, que o nosso tempo está esgotando. Mas o nome da sua filha é? Sofia. A Sofia. Um beijo, Sofia.
para você dos seus amigos aqui do Câmara Esportiva. Sim. Fala um pouquinho da história da Sofia. A Sofia sempre teve aptidão para o esporte. Aí foi treinada tanto pelo Bádio quanto pelo Marcos, Sim. mais recente pelo Silvio, agora pelo Wanderson. E no começo do ano a minha empresa tem uma subsidiária na Flórida, a gente passou um mês lá para conseguir ela rodar os clubes. Ela fez três tryouts, ou 3 testes, Sim. Passou nos 3, ganhou bolsa. Olha, que maravilha. Um dos clubes é o principal clube da Flórida. A gente naquele momento não tinha o visto, então não podia submeter ela para ficar em definitivo lá, né? Eu como estudante, então a gente voltou para o Brasil, submetemos o visto, né? Estamos fazendo todas as tratativas. Então agora no meio do ano ela talvez faça mais um teste lá, que eventualmente ela já está classificada, mas agora ela precisa submeter as documentações. Então ela vai jogar, o clube que ela passou e que a gente quer que ela jogue é o clube número 1 da Flórida atualmente. Parabéns. Então, assim, tem um bom caminho pela frente aí. Legal. Zé, que é gostoso isso, né? Quando a gente sabe que alguém que fez parte do Beabá aqui, que começou, que esteve nas mãos de vocês. Tivemos um exemplo aí olímpico agora, né? Que foi a Natinha, né? Que esteve conosco, nos deu uma entrevista maravilhosa. E que, puxa vida, acho que isso coroou o trabalho, né? Sim. Em termos de falar, olha, tá vendo? O objetivo alcançado. E a gente modifica a vida de muitas pessoas, Sim. né? E assim, mesmo que ela não seja um atleta de olímpico, Isso é o que eu né? falei aqui, o cidadão, né? Sim, através das parcerias que a gente tem com as escolas particulares, com as universidades, né? Eu estou no esporte universitário há mais de 20 anos, né? Cada ano é uma leva de atletas que você forma, né? São de advogados, engenheiros, são médicos. Cantor de ópera. Lembra, produção? Sim. Só um comentário bem rápido, né? Teve uns jogos que a gente foi fazer cobertura e falou, olha, Ulisses, como era o nome do atleta lá? Eu vou... Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Daí que eu já Mas vou lembrar. a informação que eu tinha é que ele cantava ópera. Foi isso, você assim, botamos para cantar. Para o pessoal, para o público entender, né, como esses trabalhos de base são importantes. A minha filha nunca tinha treinado em outro clube. Foi fazer esses testes em 3 clubes da Flórida. As meninas eram, assim, na média um pouco mais altas, muito técnicas, e foi um teste muito duro. E ela foi super bem, ela conseguiu tipo assim, ficar pau a pau ali com as meninas que estavam jogando. Eventualmente tinha uma questão técnica, a infraestrutura deles é absurda. Você vai num ambiente, num teste lá, são 12 quadras simultaneamente, treinam várias vezes por semana, tem infraestrutura nutricional, acadêmica, tem tudo. E ela conseguiu competir nesse nível sendo treinada por técnicos que estão aqui, às vezes, usando o seu próprio carro para carregar material para aqui e para lá, treinando em quadra de cimento com um buraco no meio. É tão importante esse trabalho, como o Zeca falou aqui, que preferia manter um trabalho de base para que o munícipe possa ter acesso, e a gente pode competir nesse nível, como a gente tem feito, por exemplo, a Natinha. Então, o trabalho de base ele é fundamental. E hoje ele é garantido, e a gente espera que isso mude, pelos pais. Mas a gente espera que agora, com essa nova abordagem e essa integração, a gente eventualmente tenha uma estrutura e alavanque. Zé, para fechar com vocês, pais e mamães que nos assistem, jovens, quem quiser saber um pouco mais de toda essa estrutura do voleibol, tem um canal de comunicação, como é que funciona? Tem o Instagram da Prove, né? Tá. Eles podem fazer contato por Qual que é o Instagram lá, presidente? aproveguaru.com, @aproveguaru.com, ou o próprio site, aproveguaru.com. Maravilha. Vamos repetir para o pessoal anotar, presidente? Vai lá. aproveguaru.com. Maravilha. Facinho, né, gente? Zeca, obrigado, né? Ficou alguma coisa que você queria colocar? Não, é só mesmo aquela situação da secretaria, né, da mudança, né, que eu falei para você que eu vejo com bastante otimismo, né? A gente está sendo chamados professores para conversar, para passar as dificuldades, aquela situação. Já existe um movimento para tentar resolver aquela situação das quadras, que a gente tem bastante dificuldade, né? Aliás, é assunto nosso no segundo bloco, viu? Aproveitando aqui. Vai hoje essa matéria, né, produção? Tivemos ontem aí com o secretário de esportes, com o prefeito Lucas Sanches, lá nas dependências do Tomeuzão. Tem novidades, não perca o nosso segundo bloco aí, a gente vai esclarecer tudo isso para vocês aí. A gente conseguiu fazer, assim, através de deputados, a secretaria está tentando obter verba para cobrir as quadras externas da Ponte Grande e do João do Pulo. Em tempo recorde, o pessoal, o engenheiro já fez o trabalho, a engenharia da cobertura lá, o projeto já está pronto, sabe, isso tudo
É assim, quando você está bem relacionado, você sabe como funciona as secretarias, né? Se você não está bem relacionado, você não consegue, né? Em uma semana eles fizeram o projeto de cobertura de quadra, que vai ser apresentado. Para que haja investimento, né? E o que o professor está dizendo aqui é extremamente importante, eu sempre coloquei isso. Para que hajam investidores, para que a gente aproxime o setor privado do trabalho que é feito pelo governo municipal, tem que ter credibilidade. Né? Como é que você vai? Tem que ter uma boa vitrine de tudo isso. Então, eu digo sempre, para trazer empresas, o trabalho precisa ser sério, o empresário precisa perceber que tem seriedade. E da parte deles aqui, não resta dúvida que existe. Né? Agora, estava faltando seriedade nas questões de quem estava no comando, né? E aí sem estender nisso aí, o pessoal foge, né? O pessoal fica difícil de você aproximar. E a gente conseguiu reativar o Conselho Municipal de Desporto, legal, que é uma coisa muito importante. Ficou parado. Desativado tanto, o fundo também, né? O fundo, Conselho, a informação que nós tivemos ontem, inclusive, né, produção? Estão sendo reativados, parabéns, Vanderlei, tenho certeza que ele está por trás disso aí, parabéns, secretário, de ter essas ferramentas importantes, né? Para captação de recursos para o esporte. Porque a verba, já sabe aqui, né? 0,25, alguma coisa assim. O prefeito falou que vai chegar a 1%. Tomara, né? Tomara. Zeca, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Presidente Ronaldo, obrigado, viu? Sucesso para sua filha lá, né, nessa nova etapa da vida dela, como pessoa e como esportista. E sucesso também na sua gestão, né? Que tenhamos aí um futuro recheado de coisas boas aí para os nossos jovens através da prática do voleibol, através do seu trabalho, Zeca, né, que eu tenho um orgulho muito grande de ser seu amigo e de poder acompanhar sua carreira majestosa, né? E, presidente, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Parabéns, obrigado. Viu? Aí, gente, né? O nosso voleibol aqui, sendo destaque aqui na nossa sala de visitas. A gente vai para o intervalinho, não saiam daí. Tem muito mais coisa aqui no Câmara Esportiva depois do intervalo. Nós voltamos já já.